Olá, hoje é a nossa segunda aula e eu tô muito animada porque ontem a nossa aula foi demais. A live foi sobre comer consciente e o fim das dietas. E é um tema que é sempre bem controverso, né? E como eu disse ontem, a nossa aula de hoje vai ser sobre a gente conseguir identificar a fome física da fome emocional. Diferenciar, como é que a gente consegue identificar isso? O que eu percebo no consultório é que existe uma demanda, uma queixa muito grande em relação à compulsão alimentar, que são aqueles momentos em que a pessoa fica totalmente fora de si e que come muito além do que ela necessita. Isso não é aqueles episódios esporádicos que acontecem uma vez ou outra, né? Quando a gente está com um pouco mais de fome ou alguma situação específica, a gente acaba comendo mais. Mas sim episódios recorrentes em que a pessoa ela acaba de alguma forma recorrendo ao alimento como algum tipo compensatório, né? Muitas vezes a gente come para ter algum tipo de recompensa, conforto ou mesmo prazer. E aí a gente começa a pensar como é que seria importante identificar esses tipos de fomes e pelo que a gente come, né? Muitas vezes as nossas emoções elas estão diretamente relacionadas a esse processo compensatório. Então, quando você está mais estressado, mais cansado, baixa autoestima, ou qualquer outra situação que esteja envolvida ali, situações de estresse no dia a dia, por exemplo, você tende a comer mais, buscar algum tipo de conforto no alimento. Então, para a gente começar essa série, né, esse curso de 7 dias, começando a mudar alguns conceitos e entender um pouco melhor o que acontece com a gente, esse é um conceito muito importante. Como que eu sei se eu tô com uma fome real, física, ou se é uma fome emocional? Na fome física, você não tem vontade de comer algo específico, né? Você quer comer algo porque você tem um certo desconforto ali no estômago, o estômago ronca, você está muito tempo sem comer, ou você comeu pouco. Então, o que você colocar em termos de alimento, que você ingerir, isso já vai satisfazer. E muitas vezes essa fome física também, ela consegue ser minimizada com a ingestão de água. É muito interessante isso, porque às vezes a gente está com sede, não com fome, né? E a água, ela já dá uma tranquilizada. Então, a fome física, ela é uma característica o quê? Biológica. Você está, de fato, com fome, e aí o que você comer já vai te auxiliar para minimizar essa sensação de fome. Agora, quando é uma fome emocional, que está relacionada aí a outras questões, a outros sentimentos e a outras questões ali do seu dia a dia, você normalmente tem uma fome específica. Você pensa, eu quero comer agora aquele bolinho de chocolate do lugar tal, né? Então é uma fome específica em que você quer ter algum tipo de prazer com aquela refeição. E a fome emocional, muitas vezes, está relacionada aí a situações de dia a dia, situações de trabalho, de família, ou mesmo em relação a você, em que você está desconfortável, frustrada, insatisfeita, enfim, várias situações do dia a dia que vão influenciar nessa busca. E na fome emocional, você come como uma forma de compensar algo, de suprir uma falta, de tapar um buraco, que muitas vezes é um buraco ali existencial. E aí não vai ser com a comida que você vai conseguir suprir isso, né? Então você tem que pensar sempre o quê? Na hora que você estiver com a fome, é importante você pensar: eu preciso realmente desse alimento? Eu quero realmente comer isso? Esse alimento me aproxima ou me afasta dos meus objetivos, da minha saúde, do que é mais importante para mim nesse momento? Então isso é uma coisa que é crucial. Quando você tem essa consciência em relação ao alimento, ao comer, isso começa a trazer para você umas experiências diferenciadas. Você começa a ter escolhas muito mais conscientes e muito mais assertivas do que se você simplesmente sair comendo qualquer coisa, né? Eu tenho uma paciente que ela relatou, certa vez ela me relatou que ela acordava de madrugada e ela comia tudo que tinha na geladeira, tudo. Não importava o que era. Era comida gelada, comida de mais de um dia. E no final, ela não sabia nem o que ela tinha comido, de tão intenso que era, de tão forte que era essa sensação, né? Então era uma coisa muito mais de querer o quê? Suprir
essa falta, de suprir essa carência. E a gente foi investigar, muitas vezes isso estava relacionado com o fato dela ficar sozinha em casa. Então, justamente quando a casa ficava sem ninguém, né, os pais não estavam, as irmãs não estavam, que era quando ela se sentia mais sozinha, e aí, como uma forma de suprir essa falta, essa solidão que ela sentia, ela ia lá e compensava no alimento. Então, o que a gente precisa pensar? Primeiro, identificar que tipos de situações, emoções, sentimentos estão envolvidas nesse comer compulsivo ou nesse comer emocional e começar a identificar isso dia após dia, porque a gente consegue resolver algo quando a gente de fato conhece. E para que você possa conhecer, você tem que trazer isso à sua consciência, precisa trazer isso à sua realidade para conseguir trabalhar, né? Então, alguns pontos são muito importantes quando a gente fala em fome física e fome emocional. Primeiro, é importante que você comece a registrar esses sentimentos e essas emoções. Então, uma coisa que é muito importante, que a gente já coloca hoje como uma primeira tarefa, né, do nosso curso, é que você tenha um caderno dedicado especificamente para esse curso. Que você possa anotar diariamente os insights, as tarefas, os exercícios nesse caderno que vão te auxiliar a te conhecer melhor e a perceber melhor esses processos internos e modificar a partir de então, tá? Então, pegue um caderno, reserve especificamente para o nosso desafio e nesse caderno anote lá, dia após dia, quais são os sentimentos, emoções, sensações que passam pela sua cabeça ou pelo seu corpo quando você tem aquela vontade de comer algo que é menos saudável, que você sabe não seria o ideal naquele momento, ou quando você come a mais, além da conta. Escreva lá que tipo de sensação acontece, que tipo de sentimento. Eu tô muito cansado, eu tô frustrado por alguma situação, eu tô insatisfeita com o meu corpo, eu tô preocupada. Então, quais são as emoções, quais são os sentimentos que permeiam ali aquele momento, para que você possa entender no final dos 7 dias quais foram essas situações ou esses momentos mais presentes, essas situações mais comuns e que a partir de então você possa criar novas estratégias para evitar que isso volte a acontecer. Então, é muito importante que você busque outros meios para conseguir minimizar essas sensações de estresse, de frustração, de insatisfações. E o que é importante? Sempre buscar caminhos para você obter prazer sem ser através do alimento. O que é mais importante para você, né? É ter aquele prazer imediato, comendo algo ali que você sabe que não vai te fazer bem, que não vai te beneficiar, ou ter um prazer a médio e longo prazo, conquistando o que você mais deseja, que é ter saúde, ter energia, se sentir bem, se sentir disposto e estar pronto para o seu dia, para o seu mês, envelhecer bem, envelhecer saudável. O que é mais importante? O que te dá mais prazer, né? Colocar uma roupa que você fica bem, sair com seus amigos para uma praia, uma piscina, estar bem com seus filhos, disposta, né, com energia, feliz, com seu marido, seu companheiro, sua companheira. O que para você é melhor? É simplesmente atacar aquela barra de chocolate inteira naquele momento? Ou, de fato, ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais feliz, mais leve, né? Então, essas coisas começam a permear e passar pela sua cabeça. Você começa a fazer as escolhas muito mais saudáveis e escolhas muito mais assertivas. Isso não quer dizer que você não possa nunca mais comer aquelas guloseimas, aquelas coisas que você gostaria de comer. E sim que você pode escolher os momentos mais apropriados para isso e as situações que você de fato tenha consciência de que você quer comer aquilo, né? Então, é importante que você registre isso no caderno. Então, essa é um desafio para o nosso dia de hoje, que você registre os sentimentos, você registre esses sentimentos e essas emoções e que você possa, ao longo desses dias, conhecer um pouco melhor sobre você mesmo e trazer aí outras opções. Fazer algum tipo também de relaxamento, yoga, meditação, são coisas que ajudam a diminuir a ansiedade e te colocar numa sensação mais tranquila e saber lidar melhor com as adversidades, né, com mais resiliência. Então é importante buscar aí outras formas de relaxamento e a gente vai falar também aqui ao longo do curso de como atuar e como praticar isso de uma maneira bem mais direcionada, né? E isso vai também contribuir bastante
para essa diminuição dessa ansiedade e para obter resultados ainda melhores e ainda mais positivos. Procure outros meios de conseguir lidar com situações e emoções negativas, né? Por exemplo, procurar alguém para conversar, com uma amiga, um amigo, ler alguma leitura mais tranquila, mais motivacional, enfim, algo que você goste de ler, que você goste de buscar, né? Isso é importante. E também buscar outros meios de compreender o que está ali prejudicando você nessas escolhas diárias. É importante que você comece a pensar, eu tenho fome de quê? O que de fato está me levando a comer esse ou aquele alimento? Se eu busco mais alimentos gordurosos, adocicados, né, doces, ricos em carboidratos, por que eu estou buscando mais esses alimentos e não um alimento mais saudável, um alimento mais nutritivo, que vai me deixar mais saciada? Então comece a entender esses mecanismos internos, por que isso está acontecendo com você, e sempre registra quais são as situações, quais são os momentos, para que você possa começar a intervir e buscar outras formas de realizações. Tá? Então, como uma tarefa, anota no caderno, e é muito importante que você responda para mim aqui, para responder aqui, compartilhar com a gente no grupo de que você tem fome, pelo que você come, né? Então isso é uma pergunta que eu sempre faço para as minhas alunas, meus alunos, meus clientes. Você tem fome de quê? O que tem levado você a comer mais do que você deveria, ou coisas que você sabe que não são tão saudáveis, que não te fazem bem e que ainda assim você continua comendo? Então comenta para mim e não esquece de colocar também, postar nas redes sociais a sua tarefa de hoje, marcando a hashtag Dani Milagres e desafio de 7 dias, para que outras pessoas possam também ter acesso a esse nosso brilhante encontro e que possam também mudar dia após dia a mentalidade em relação ao alimento, ao próprio corpo, e ter uma relação de autocuidado e melhoria constante, não só em relação a nós mesmos, como em relação aos outros. Te vejo amanhã na próxima aula, e amanhã a gente vai falar sobre a questão de movimentar-se. Como a gente deve se movimentar, fazer exercícios com uma visão muito mais voltada para o bem-estar, para a saúde, do que simplesmente a perder peso. E isso certamente vai trazer muito mais prazer do que atacar qualquer barra de chocolate ou um prato de brigadeiros, se for o caso, tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã e a gente se encontra. Um beijo!